Hoje a gente vai falar sobre os nossos padrões geracionais. Como que a gente ativa alguns pontos para começar a entender esses padrões geracionais e como que a gente consegue transformar esses padrões geracionais. Então eu queria começar contando uma historinha para vocês, que é a historinha de uma família que poderia muito bem ser a sua, assim. Bom dia, boa noite, Kel. Ana, uma menina de 5 anos, em casa, diz pra mãe: não vou tomar banho de jeito nenhum, nem pensa nisso. E a mãe fica enlouquecida com essa história, né? Então ela começa falando assim: bom, filho, 5 minutinhos, tá? A mais na televisão, daqui a pouco a gente vai pro banho. Esses 5 minutinhos nunca terminam, né? E daí em diante, esses 5 minutinhos viram uma vida inteira. Essa mãe começa a ficar nervosa e daqui a pouco fala: filhinha, mas você precisa tomar banho, vamos tomar banho, por favor. E, ei, Sophie, e essa mãe começa a ficar muito nervosa. E daqui a pouco ela tá tirando o controle da mão da menina, porque a menina tava na televisão. Ela tá gritando com a menina, tá na hora do banho, desesperada. E começa a surtir nela grandes emoções. Grandes emoções, essa situação toda gera nela uma vontade enlouquecida de gritar. Mas o que ela não percebe é que ela tá o tempo inteiro precisando colocar limites nessa criança. Então, assim, ela não tem consistência nenhuma. Desde pequena, ela sonhava em ser mãe, não entende que quando ela era criança, ela era uma filhinha obediente, boazinha, fofa com os pais, fazia tudo que os pais queriam. E ela sempre sonhou em ter uma filha igual a ela. Mas o que ela não percebe é que... deixa eu ligar aqui que eu esqueci de ligar. Mas o que ela não percebe é que a filha que ela está criando, por meio da sua forma inconsistente de educar, está dando para ela o que ela mais temia, né? Que é o maior medo dela, que é essa criança mal educada, essa criança rebelde. Então, ela passa facilmente do ok, meu amorzinho, você pode ficar mais 5 minutos no banho, para eu não aguento mais. Imagina só, gente, a insegurança, o medo dessa mãe, o tanto que ela carregou para a vida inteira, a insegurança de não ser amada e de não ser aceita pelos pais, já que ela era uma filha exemplar, já que ela era uma filha obediente, já que ela era uma filha boazinha. Então, assim, depois a gente pode até em outras lives falar sobre a importância desses rótulos, até desses rótulos com essas características que são ditas como positivas, boazinha, obediente, o tanto que isso aprisiona a pessoa, né? Então, assim, mesmo quando os pais não falavam isso para ela, ela percebia que era bacana para ela se tornar essa pessoa, porque assim ela teria o amor e a aceitação dos pais. Porque quando, às vezes, os pais manifestavam isso para ela em forma de comportamento. Os pais brigavam com o irmão que era bagunceiro, que não era obediente, que não era bonzinho. Então, assim, desde criança, essa pessoa aprendeu a reprimir as suas emoções e as emoções que ela sentia, que são da vida, né? São experiências do ser humano. Então, ela reprime essas emoções também de forma inconsciente. Ela nunca imaginou que ela, em algum lugar desse inconsciente dela, ela precisava manifestar isso, colocar isso para fora. E o que era isso? Era, em algum momento, se rebelar aos pais, não rebelar de forma brusca, mas fazer valer ali a sua vontade. Então, isso não de forma consciente, tá? De forma inconsciente. O que a sua criança interior queria e precisava naquele momento era o que a sua filha estava fazendo para ela. Então, na forma como ela educava a sua filha, ela estava cumprindo o seu maior desejo,
que era fazer valer a sua vontade, sem perceber, né? Então, assim, a sua criança interior estava se rebelando. Então, olha só, gente, algo que é muito importante que a gente saiba é que tudo que a gente vive na nossa infância, tudo que fica guardado na nossa infância, tudo que fica reprimido na nossa infância, tende a se revelar na vida adulta. Então, é muito mais fácil para essa mãe dizer que o mau comportamento da filha é culpa, por exemplo, do pai, que não faz nada, que não participa, que não está ali, do que ela admitir que criou uma filha rebelde por causa da sua forma de educar, da sua forma de educar complacente, da sua forma de educar permissiva e da forma como ela foi permissiva e obediente também na infância, ok? Bom, nos meus posts vocês podem ver que eu trago várias questões para a gente refletir sobre esses padrões reativos, como que a gente reage com os nossos filhos, né? Mas a gente precisa entender que como a gente reage com os nossos filhos é a partir de um lugar da nossa infância também, do filho e da filha que nós fomos. Então, você, como eu, herdou padrões de comportamento lá da sua família, da família da sua mãe, da família do seu pai, que são sistemas complexos, cheios de crenças, cheios de valores, cheios de histórias, cheios de formas de ser diferente. Então, eles também tiveram a história deles contadas a partir de vivências da própria infância deles. Então, esses padrões carregados são carregados por muitas gerações. Então, eu acho que é uma herança psicológica muito, muito, muito rica. Isso tem a ver com quem você é hoje, com a história que você... com a sua história hoje, né? E isso sempre conectado com a história dessas pessoas. E com o tempo, com também a nossa maturidade, eu estava até conversando isso com uma amiga que está até aqui, a Sophie, a gente percebe que algumas coisas, alguns aspectos nossos não estão em equilíbrio, a gente desgosta, porque a gente não consegue reagir de maneira bacana, de maneira positiva com eles, porque eles afetam as nossas relações, não só as relações com os nossos filhos, com os nossos companheiros, as relações de trabalho, nosso crescimento profissional. Isso pode impactar vários aspectos da nossa vida e sempre lembrando que é uma herança psicológica das nossas famílias, né? E aí vem um questionamento que eu recebo muito por direct de algumas pessoas, é que por que eu tento ser sempre mais empático com o meu filho e em qualquer oportunidade ele me tira completamente a paciência, eu fico completamente raivosa, às vezes eu até grito, às vezes eu até bato. Então, assim, eu entendo, mas o que eu quero que vocês entendam é que não necessariamente é o mau comportamento do seu filho que você precisa consertar. Às vezes é algo seu que está impactando, que você não está sabendo lidar ali com o seu filho. Então, não são os defeitos do seu marido, não é a cultura organizacional do seu trabalho que você precisa querer mudar. Mas a sua falta de equilíbrio provavelmente tem a ver com questões suas lá da sua infância, com experiências mal resolvidas da sua infância, provavelmente com seus pais ou na escola com colegas, que esses pais não souberam apoiar o processo. Então, você não teve essas questões apoiadas pelos seus pais. Então, como você está tentando fazer agora com os seus filhos, né? Então, assim, eu o tempo inteiro busco apoiar o João em todas as situações que ele vive, inclusive nas situações ruins. A gente tem buscado isso, né? Mas eu não estou aqui também para apontar o dedo para os nossos pais, não, gente, para colocar a culpa nesses pais, não. O que eu acho que é importante a gente lembrar também que eles tiveram a sua história. Eles tiveram a informação que eles tiveram naquele momento. Então, assim,
ou a falta de informação, né? Hoje a gente está bombardeado por um tanto de informação que não existia na época da nossa infância, né? Eram outros tempos, eram outras histórias, eram outras crenças. Então, assim, isso tudo fez com que você tivesse criado a sua própria história. E essa história pode ter sido traumática e hoje você desenvolve mecanismos de defesa para não acessar esses eventos traumáticos da sua infância. Então, às vezes, por exemplo, essa história que eu contei no início da live, né, dessa mãe que não foi sempre muito boazinha, que foi sempre muito obediente, provavelmente ela não teve as suas necessidades todas supridas. Ela colocava as necessidades do outro na frente das suas próprias necessidades. Então, quando que ela vai ter esse equilíbrio emocional? Quando ela conseguir resolver essas suas necessidades, quando ela conseguir suprir essas suas necessidades emocionais. Então a gente passa 30, 40, sei lá, 60 anos repetindo alguns padrões que são defensivos, são mecanismos de defesa, porque a gente não consegue lidar com algo que foi tão duro pra gente na nossa infância. Então a gente segue repetindo esses padrões. Claro, eu entendo a gente também querer evitar essa dor, né? Olhar para as causas das nossas explosões de raiva, olhar para o medo que a gente sente, para o desespero, faz a gente evitar completamente a experiência que causou essa dor na gente. Evitar a qualquer custo. Mas mesmo sendo o adulto com novos recursos para isso, a gente tenta evitar revisitar essa experiência traumática. Então, isso não é consciente, é algo do nosso inconsciente, a gente não faz de forma consciente. Inclusive, jogar luz a isso é um dos passos para superar esses padrões geracionais. Então, para algumas pessoas, esses padrões são o que sustentam a pessoa, porque seria impossível revisitar essas experiências da infância de tão dolorida que seriam. Então, assim, elas grita com o marido porque ele erra o tempo inteiro, porque não é do seu jeito. Provavelmente porque ali na infância não permitiram que você manifestasse a sua forma de ser. Então não permite o erro, não tolera o erro da criança, não tolera qualquer imperfeição no trabalho. Então essas pessoas têm um sofrimento muito grande e acabam tendo que colocar isso para fora de alguma forma. Então o que eu penso é que olhar para dentro, olhar para quem você foi, para a infância que você foi, é o que traria uma solução para resolver esses padrões de comportamento. Então aqui, eu já falei sobre isso, né? Não se trata de encher nossos pais de culpa, mas de assumirmos nós mesmos a responsabilidade de fazer alguma coisa com o que fizeram da gente, né? Como reagir se ele não quer tomar banho e pede 5 minutos, mais 5 minutos testando o meu limite? Eu acho, Ana, que nesse ponto aqui, você precisa colocar limites claros. Se ele pediu 5 minutos, não tem problema você negociar, não. Mas, enfim, se você toda hora negocia 5 minutos, você não é consistente na hora de educar. E ele observa isso, é a historinha que eu contei no início dessa live, sabe? A mãe, na sua inconsistência, perde o controle. Então, assim, não tem problema nenhum flexibilizar. Tudo bem, 5 minutinhos, mas depois desse episódio, a gente vai tomar o banho. E se a criança pede mais 5 minutos, você falou, não, lembra do nosso combinado? Aí desliga a TV de forma firme, de forma gentil e encaminha para o banho. E aí tem outras ferramentas, né, que você pode utilizar, que eu acho que nem vem ao caso aqui, mas eu posso até te dizer que é agora, como por exemplo, o lúdico,
quer sempre brincar, né? Ah, então vamos, você. Ah, eu tô aqui com a minha capa, que é a toalha, eu sou a heroína, não sei o quê, não sei o quê, e você? Ou então, educação, escolhas limitadas, né? Ah, você vai querer tomar banho, você vai querer usar o shampoo do Chase ou o shampoo da Sky, é o que a gente usa aqui em casa, né? Então, assim, dá essas escolhas limitadas que faz com que a criança participe, né, de certa autonomia, mas que não perca a referência que é você. Então, é muito importante que você seja firme na hora de propor essas escolhas, tá? Tá, então, voltando aqui aos padrões geracionais, né? Então, na hora que você resolve guiar a sua própria vida, sem culpar o seu marido, sem culpar o seu filho, sem culpar o seu chefe, você sai do lugar de vítima e você se coloca em um lugar que é: eu, apesar da história que eu tive, que eu não necessariamente quero fazer igual, honrar os pais é isso, né? É agradecer pela sua vida, mais importante de tudo, né? Pelas infinitas possibilidades que você pode fazer com a sua vida, mas caminhar com seus próprios pés. Apesar dos erros que eles tiveram, porque nós também faremos erros, nós também teremos erros com os nossos filhos, eles também vão ter que lidar com questões que são da infância deles, entendeu? E provavelmente proporcionadas por nós, principalmente as mães. Então, assim, honrar não é fazer igual aos seus pais. Honrar é justamente reconhecer que eles fizeram o que eles fizeram para ser quem você é agora, provavelmente o melhor deles, e não necessariamente fazer igual, mas caminhar com os seus próprios pés, né? Se a nossa infância foi traumática, nosso vínculo com os nossos pais será de ressentimento, de cobrança, de raiva. E nada disso aí contém autorresponsabilidade. Isso tudo são sentimentos que transferem a culpa para o outro, mas não coloca você como centro da sua própria vida, como poder de movimentar a sua própria vida, de pegar as rédeas da sua vida, né? Então, a responsabilidade é sua. Mas os resultados a partir dessa consciência também são seus. E esses resultados podem ser maravilhosos, transformadores, porque você pode ser a pessoa que você quer ser. Você não precisará mais repetir esses padrões com medo de tudo que você já vivenciou, né? Porque você vai reviver isso, esse momento dói, tentar curar as feridas da infância doem, por isso que muitas pessoas evitam, né? Então criam esses mecanismos de defesa para tentar vivenciar de uma outra forma. Mas veja que linda essa oportunidade de transformação, né? Apesar de tudo que você viveu, você escolher ser algo e alguém diferente, né? Então tá. E aí, eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar, é que como pais conscientes, seu papel vai além de manejar o mau comportamento do seu filho. Aqui, nos meus posts no Instagram, eu falo muito sobre as ferramentas, né? Coloco dicas, se acontecer isso com seu filho, você pode fazer assim, se acontecer assim, você pode fazer assim. Então, tem várias ferramentas para lidar, né? Então, assim, consequências limitadas, escolhas limitadas, várias técnicas, mas o que eu acho que é importante a gente lembrar que, além dessas ferramentas, nada se sustentará se você não cuidar. Isso a longo prazo. Se você não cuidar de quem você é, do seu ser. Então, são importantes, sim, essas ferramentas a longo prazo, mas se você não olhar para a criança que você foi e para as feridas que você carrega, você não conseguirá sustentar essas ferramentas. Então, é importante conhecer as teorias, sim. É importante dominar essas técnicas, sim. Mas, mais do que isso, olhar para dentro ao desempenhar
ao colocar em prática essas ferramentas, né? Então, transformar os padrões geracionais é muito mais profundo do que dominar essas ferramentas da disciplina positiva, da educação consciente, tá? Porque se trata de autoconhecimento. Eu vejo muita gente falando assim, tá, mas em quanto tempo eu resolvo esse meu problema, né? Tipo, em quanto tempo eu consigo quebrar esses padrões geracionais? Gente, não tem resposta para isso. Eu vejo pessoas assim com anos repetindo alguns padrões que sabem que são que lhe fazem mal também para suas relações e que não conseguem mudar. Mas a partir do momento que a gente tem consciência desses padrões, a gente não volta atrás. Então, a partir do momento que a gente entende o que lá da minha infância, lá da minha criança interior, lá da minha história, que não está funcional mais hoje em dia na minha vida, a gente não volta atrás. Mas, para transformar isso, depende da sua abertura para olhar para essas feridas, para a sua dor. Isso pode demorar meses, isso pode ser um insight, no dia seguinte você já percebe, já começa a transformar, ou isso pode demorar anos, tá? Então, quando a gente fala de padrões geracionais, a gente está falando de aspectos que estão trancados na sua personalidade que você não permite desvelar, de tão dolorido que poderia ser desvelar, né? Então, a gente está falando do seu pior lado, a gente está falando da sua sombra. Então, quando você não cura essas relações, principalmente com os seus pais, é muito difícil você se relacionar bem com os seus filhos, porque você ainda fica conectado com a busca de um amor, de um amparo, que lhe faltou lá atrás, né? Então, assim, a criança que não foi amparada, que não recebeu amor, que não foi acolhida, provavelmente vai ter muita dificuldade de acolher um choro doído de uma criança, de acolher uma dor, de acolher um medo. Ela vai querer, assim como ela fez com ela mesma, ela vai querer eliminar aquilo ali, ela vai querer acabar com aquele mau comportamento na hora, né? Sem acolher. Então, é muito importante a gente identificar, a gente nomear, a gente validar todos os nossos sentimentos. E aí, então, a gente vai conseguir nomear, validar, identificar os sentimentos dos nossos filhos e acolher isso que acontece com eles, entendeu? Então, a criança, os nossos filhos, assim como nós tivemos quando éramos criança, tem a sua própria lógica interna que ela vai criando, continuamente decisões sobre como ser e estar no mundo. E ela faz isso a partir da história dela, a partir do ambiente dela e principalmente de nós pais, do que a gente fala com ela. Então, se a gente quer uma criança obediente, quietinha, boazinha, paradinha, ela vai, para receber o nosso amor, se tornar essa pessoa. Mas aí ela não vai manifestar as suas necessidades, as suas vontades. E isso vai ficar reprimido no próprio corpo, né? Assim como acontece com muitos de nós. Na nossa geração era muito difícil a gente poder manifestar aquilo que a gente estava sentindo, né? E quando a gente não manifesta o que a gente está sentindo, isso tudo fica grudado no nosso corpo, isso fica preso no nosso corpo. Como que eu vou conseguir cuidar de uma criança se eu estou desamparada? Como que eu vou amparar? Como que eu vou conseguir acolher? Como que eu vou oferecer alguma coisa para uma criança se eu não sei o que é isso? Né? Então, assim, se as minhas necessidades básicas ainda não foram supridas, não foram amparadas, não é possível encher o potinho de amor dos nossos filhos. E aí, como que eu vou encher o potinho de amor se o meu está vazio? Né? Então, a gente precisa olhar para o filho que a gente foi como uma condição prévia para a educação consciente. Isso tudo para dizer que não adianta
eu te dar 1001 ferramentas para lidar com a birra, 1001 ferramentas se você não cuidar de quem você é, dos seus padrões geracionais que fazem você reagir de forma explosiva ou de forma permissiva com a sua criança, né? Então, assim, não tem como a gente mudar o paradigma da educação e olhar para as nossas crianças com empatia sem a gente olhar para a gente antes. E a parentalidade é uma oportunidade muito bonita para a gente olhar para as nossas sombras, para quem nós fomos, né? Porque às vezes a gente passa batido por anos, repetindo alguns padrões e ali com o filho isso fica muito evidente. Porque você está vivenciando através da educação que você estava dando para o seu filho, a criança que você foi. E isso fica muito grande para a gente, né? Essas nossas sombras aparecem de forma muito evidente. Muita gente fala, muita gente acha que isso tudo é um grande mimimi, né? Ah, que bobagem! Todo mundo tá aí, saudável, eu tenho minha família, ninguém morreu. Tá, mas primeiro que a gente não tá aqui para criar sobreviventes, né? Segundo, que ninguém morreu, mas você lida com violência com seu filho. Ninguém morreu, mas você a qualquer oportunidade grita, bate, escandaliza. Não tem uma forma natural e respeitosa de educar. Ninguém morreu, mas você não sabe lidar com a sua tristeza, você não sabe lidar com a sua raiva, você é inseguro no seu jeito de ser. Então, assim, tá, estamos todos saudáveis, mas a gente também não conecta os nossos distúrbios ou as nossas dificuldades psicológicas e mentais da adolescência ou até mesmo da vida adulta com a história da nossa infância, né? Então, quando a gente passa a vincular isso com a história da nossa infância, a gente vê o tanto que é importante uma educação empática, uma educação consciente, uma educação respeitosa, né? As crianças não precisam ser sobreviventes, elas estão aqui para serem educadas com respeito, íntegras, né? Então, eu vejo como psicóloga e também como professora nos meus alunos, né, a importância de todos esses processos na infância. Da importância da alimentação, da importância do sono, da rotina, da importância do brincar, da importância do vínculo com os pais, da importância da educação consciente. Isso tudo diz sobre você, diz sobre a história e diz sobre quem você é agora. Sobre a sua vida psíquica como adulto, como sujeito na vida adulta. Então, assim, a grande pergunta é como que eu ajudo o meu filho a ter uma infância forte, segura? Caiu? Não, tá de boa. Vocês estão me vendo? Tá, o que eu estava dizendo é como que eu ajudo o meu filho a ter uma infância segura, se a minha foi conflituosa, né? Então, a resposta é olhando para dentro. Como que você vê a sua relação com as suas emoções? Você tem olhado para as suas emoções? Você sabe nomear as suas emoções? Você sabe quais são as emoções que você sente? Quais são os gatilhos para cada emoção? E além disso, o nosso corpo é uma peça só, ele é um todo. Então, ele não é feito só de emoções. Então, assim, para pensar nas emoções estancadas, nas emoções aprisionadas, a gente também tem que pensar no nosso corpo. Você tem movimentado o seu corpo? Como que está a sua alimentação? O alimento que você come te nutre? Isso tudo, por isso que eu falo que a infância também é importante a gente pensar na alimentação, a gente pensar no sono, na rotina, porque a gente não pode falar só de respeito se a gente não respeita também o tempo da criança, né? O ritmo da criança, o sono da criança e o nosso, né? Então, esse todo, esse ser como um ser complexo, é importante a gente olhar, tá?
Outra coisa que eu acho importante a gente perceber assim, você tem visto graça nas coisas, né? Você teve momentos genuínos de graças. Quais são os pensamentos que você tem cultivado? Você tem cultivado pensamentos negativos sobre você, principalmente? Você tem o hábito de olhar para esses pensamentos? Você sabe identificar as suas crenças limitantes? Vocês sabem o que são crenças limitantes? São aquelas crenças que a gente acha sobre a gente mesmo e que não nos fazem evoluir. Então, por exemplo, não adianta eu fazer live, eu não sei falar em público, nunca nem fiz isso, né? Então, assim, isso é uma crença que nos limita. E você tem olhado para elas, o que você tem feito para superar essas crenças limitantes? E de volta ao início da pergunta, né? Quais são as emoções que você mais tem dificuldade de lidar? Porque essas emoções, elas ficam presas no seu corpo. Há pessoas que, inclusive, sabem ler o corpo, justamente porque essas emoções estão ali, estagnadas, presas, como um bloqueio, como uma tensão. E elas se manifestam, às vezes, em sintomas, às vezes em doenças, né? Então, assim, crescer, o ato de crescer, o ato de se transformar é justamente liberar essas forças vitais, esses bloqueios que nós mesmos geramos, tá? Então, assim, o único meio de mudar os padrões é se conscientizar deles. E aqui, quando eu falo se conscientizar dos padrões, eu não tô falando assim sobre não ter raiva, sobre não sentir medo, eu tô falando sobre quando você tem raiva, você olhar para essa raiva. Quando você sentir medo, você olhar para esse medo, saber que é medo e saber como lidar com ele. Olhar para essa raiva, saber que é raiva e saber como lidar com ela. O que você vai fazer com essa raiva? Você vai explodir, gritar com o seu filho? Ou você vai buscar uma alternativa para liberar ela do seu corpo? Né? Porque quando a gente nega, ela fica ali presa, né? Bom, todas as emoções são parte da experiência humana, então a gente não quer eliminar esse sentir, mas a gente quer olhar para esse sentir, a gente quer cuidar desse sentir, a gente quer tomar a decisão de não paralisar diante do medo, a gente quer e a gente pode tomar a decisão de não explodir com o nosso filho, com o nosso marido, seja lá com quem for, diante de uma raiva, né? Então, a gente não quer que eles sumam, a gente quer liberar essa tensão do nosso corpo, que às vezes fica em forma de sintoma. Então, eu preciso olhar para esse sentir, para então eu conseguir olhar para o sentir genuinamente, para as dificuldades e também para as alegrias do meu filho, né? E não é um olhar de julgamento, não é um olhar de culpa, é um olhar de acolhimento, de aceitação, de perdão, né? É um olhar de respeito. A partir do momento que eu respeito quem eu sou, a minha história, eu consigo então respeitar o meu filho. E essa é uma condição prévia para a educação consciente. Então, para curar a criança interior ferida, a gente precisa ter consciência. E se você tem essa consciência, você tem a abertura para mexer nesse passado, que pode doer, mas que pode ser muito transformador. Então, eu acho importante a gente falar, gente, que você precisa escolher ser o responsável para a cura da sua criança interior, desde esse lugar genuíno de amor e de respeito.